Então, a gente pensou em trazer para vocês aqui, a Lu sugeriu, vamos falar sobre o sagrado feminino. E eu digo, vamos então colocar um destaque numa frase que chame a atenção e que leve ao entorno dele, né? O despertar da nossa potência feminina, ele pode ser, né, baseado nessa visão do sagrado feminino. E o que é esse sagrado feminino? Então, eu vou apontar aqui alguns itens, e a Lu vai complementar, e depois a gente vai falar sobre alguns arquétipos que a gente estuda dentro do sagrado feminino e que tem tudo a ver com o trabalho que a Lu faz também, né? E eu também. Porque agora eu fiz uma formação complementar ainda, além de programação neurolinguística, além de coaching, agora eu também tenho uma formação em saberes femininos, terapeuta de saberes femininos, e isso trouxe muito esse conhecimento dessa ancestralidade. Então, o sagrado feminino, já para iniciar para vocês assim, ele é uma filosofia, não é uma religião, é uma filosofia, um estilo de vida, em que a gente traz das nossas ancestrais, das mulheres de muito tempo atrás, e que foi esquecido, que foi deixado de ser vivido por nós, e que muitas vezes a gente, nessa fase contemporânea, né, então a gente pode trazer da ancestralidade para a contemporaneidade esse aprendizado, essa sabedoria que vai nos ajudar a viver melhor, a viver mais equilibrada, a viver com mais realização, que é tudo o que eu primo e trabalho já com vocês, mesmo não tendo feito essa formação, eu já fazia esse movimento. Só eu não tinha esse olhar para o sagrado feminino. E agora vocês, a partir de então, já estão vendo alguns conteúdos meus nesse sentido. Tanto é que eu já trouxe para vocês esses dias uma live que falava sobre a ciclicidade feminina, a nossa ciclicidade e as fases da Lua. Então, e isso tudo nos favorecendo para a nossa produtividade, né? Para o nosso fator de realização, porque eu trago muito meu trabalho voltado a como que a gente pode realizar mais e ser mais leve, né? Sempre nesse jogo, nessa ideia. E a intenção é com que o sagrado feminino, ele nos desperta para isso. Por quê? Porque ele traz essa visão ancestral de vários aspectos físicos, que é ligado também à menstruação, mas quem não menstrua está ligado às fases da lua, né? Há aspectos mentais e emocionais da mulher que a gente pode trabalhar de uma forma a buscar mais, a conhecer mais as nossas habilidades, a resgatar mais habilidades que estão lá guardadas e que a gente não sabe mais usar, como a intuição, como a criatividade, a autenticidade, a quebra de padrões que por vezes ficou lá tolhido com com o patriarcado, com a sociedade patriarcal que impôs muitas regras masculinas, até na produtividade, de ter que fazer tudo muito rápido e muito cumprir muitas metas e exigência de vai e faz. E isso fez com que nós perdêssemos um pouco da nossa feminilidade e do nosso jeito de olhar para a nossa vida com base na nossa energia yin, e acabamos ficando muito na energia yang. Isso são dualidades, né? Depois, em uma outra live, que seria, acho que talvez a próxima, eu vou falar sobre a energia yin e yang, que tem tudo a ver com esse nosso movimento aqui do Sagrado Feminino. E hoje, basicamente, a gente vai trabalhar um outro ponto que nos traz, que é 4 elementos da natureza, né? O ar, a terra, o sol, ar, terra, sol, que é o fogo, e a água. E aí nós vamos trabalhar, eu e a Lu aqui, entendendo, eu falando da parte emocional e da parte de como a gente pode fazer o nosso movimento para olhar para nós mesmas com relação a nossa energia no fazer, no realizar, ou nos acomodar um pouco mais. E a Lu vai trazer a questão também das joias, como é que a gente pode usar as joias nesse sentido, né, Lu?
Então, além disso, é importante que vocês já vejam lá, quem não assistiu ainda, a live que eu falei há uns dias atrás. Depois eu vou botar de novo os stories para vocês, para relembrar quem não viu, sobre os ciclos femininos, a ciclicidade, nossa menstruação, e também ligada a quem não menstrua mais, a conexão das fases da lua. É simplesmente magnífico isso. E isso traz o quê? A nossa conexão com a natureza. Porque nós somos seres da natureza, né? A gente acha que a gente não é, né? A gente acha que é um robô, mas não. A gente é de ser vivo, então a gente é da natureza. E a natureza está nos impactando, a lua nos impacta muito, principalmente nós mulheres, mas isso é um outro ponto que nós vamos falar em outro momento. Agora aqui, nós vamos trabalhar então basicamente com os 4 elementos que vão nos ajudar a despertar ainda mais os nossos potenciais, a nossa potência feminina. E a Lu, fala aí para nós, Lu, agora. Pois é, Sobre o Ju. sagrado feminino, dá mais uma alinhada se eu faltou falar alguma coisa. E aí, Bom, Ju, nós estamos José? aqui, como diz, né? É, construindo novamente esse resgate que ele é tão milenário e necessário, né? Então, por isso é uma fala constante, até quando essa troca que a gente vai ter entre nós e com as gurias aqui também que estamos assistindo, escrevam aí pra gente também como é que vocês estão se sentindo em relação, né, ao que a gente for falando. Porque estamos aqui representando um pouco, né, dessa descoberta, né, que tu falaste, assim, até porque tu também trabalha muito nessa parte corporativa também, né, Ju, e buscou a tua essência, a tua necessidade. Então, acho que para que nós, né, toda a nossa história, enfim, feminina, né, ela sempre acabou sendo muito patriarcal, e para que nós pudéssemos sermos aceitas, né? Aceitas como mão de obra, como alguém que cria, né? Que realiza. Então nós vestimos por muito tempo, por muitas décadas, né? Uma capa, um macacão de operárias, né? Não falando assim negativamente do masculino, enfim, porque são tudo evoluções que acontecem na nossa sociedade, tudo acontece porque tem um porquê. E a nossa fala também de conseguirmos encontrar exatamente esse nosso espaço, né? Porque nós somos gestoras, nós damos a vida, né? Nós damos a vida. Então isso já nos torna muito diferentes, né? Já nos torna muito conectada com essa mãe Gaia que é a Terra. Realmente. E muitas vezes nessa necessidade, nessa imposição de sermos aceitas e de nós mesmos nos reconhecermos, né? Porque o feminino, né? Por toda a história, por várias situações da história que não cabe aqui a gente falar sobre isso, mas ele acabou se tornando, entre aspas, ou sendo conhecido, ou quando contam uma lenda, né, de que o feminino é Uhum, frágil. E todas as uhum. mulheres que vieram, né, depois começaram a ter essa ideia imposta, né? Nós acabamos entendendo que nós éramos frágeis e a gente não quer ser frágil, né? Nós queremos ser fortes. Então, o sagrado feminino, né, como tu bem colocaste, que é uma filosofia porque na realidade ele sempre existiu, né? Mas ele foi colocado no seu devido lugar, assim, para que a gente possa levantar e nos darmos conta, né? Porque o feminino é sagrado, mas não é sagrado por estar no altar contemplado, porque é sagrado para nós, como mulheres, né? Então, essa Uhum. conexão com a natureza, né? Nós já fomos queimadas, né? Por bruxos, né? Como bruxos, porque fazíamos, digamos que, alquimia, fitoterapia, conversarmos lá com a planta, temos a sensibilidade de sentir um pouco mais o aroma, o cíclico com a lua, né? Então tudo é uma evolução humana. Hoje a gente entende que tudo isso é mais natural e não é tão ofensivo. Mas então, como trazer isso para os nossos dias de hoje? Nessa conversa, nessa troca Uhum. de experiência
E nessa conexão, porque a gente vive mais, para nós que vivemos mais na cidade, né? Realmente a gente acaba se afastando da natureza, né, Ju? Eu sei que tu mora num lugar Uhum. de muita natureza, né? Ah, é. Mas a gente busca ter o nosso verde, assim. A gente busca ter essa conexão com a água, com a terra. E uma coisa muito importante que eu sei que eu e a Ju nós estávamos conversando antes, né? Porque às vezes se a gente está muito só no mundo das ideias e dos pensamentos, eu até estou fazendo coaching com a Ju, a gente precisa aterrar, né, Ju? A É, gente e precisa é o de que. conexão de terra, de Sim! metal. Eu tô, Ju, assim, ó, com esse colar, ele é todo em bolas Uhum. de madeira. E entre eles eu até botei umas pedrinhas que eles são de carvão, aliás, perdão, que são de vulcânicas. Dá para botar um Uhum. óleo essencial. Aí tu pode botar até um óleo essencial mais terroso, um almíscar. Pode botar um óleo vegetal, né? Porque o essencial tu precisa sempre misturar ele com o vegetal. Pode botar o teu perfume. Ou simplesmente assim, ó, terra, né? Então, se eu tenho necessidade de estar aqui nessa live e não ficar muito aérea, um colar de Então, madeira, um então brinco a Lu de já metal. começou. Então a Lu já começou a falar, ó, do primeiro arquétipo, que é o terra, né? E aí, Exatamente. E às vezes a gente para precisa, quem né, entrou Ju, agora, nós vamos falar desse sobre material aqui. quatro arquétipos do sagrado feminino, né, Lu? Que nos Isso. ajudam e nos conectam e nos dão até norte do que nós podemos fazer para melhorar nosso posicionamento naquele dia, né? A Uhum. Nanda que falou, ó, desde que comecei a menstruar com 13 anos, eu também comecei com 13 anos. Nunca Eu achei também, ruim. Sempre me senti muito à vontade com o com o ciclo menstrual. ciclo menstrual. Sempre achei sublime. Exatamente, né? Chegou um tempo, não sei se isso aconteceu com vocês também, mas até na minha época, assim, que a gente meio que tinha vergonha, sofria, né? Porque a gente sofre isso com cólicas, com desconforto. Então ele também, essa coisa né, do nosso ciclo menstrual, ele também sempre tinha sido muito abafado. Então é algo, né, que a Ju com certeza vai falar melhor para você sobre isso. Eu vou trazer muito a linha do apoio, né, da ferramenta, do significado do acessório. Então, às vezes a gente está nessa fase, né, na nossa fase de conexão, né? De dar as pazes com o nosso ciclo de menstruação. Também eu gosto muito dos perfumeiros, né, Ju? De usar assim, tu pode usar um colar que eu gosto de trazer os colares perfumeiro, onde novamente tu pode usar também uma essência, ou simplesmente ele como uma pedra de fogo. Isso ajuda muito também, ou uma verde, porque ajuda muitas vezes até no ciclo, né? Uma ágata verde, ela ajuda muito no ciclo menstrual, né? Às vezes a gente está Uhum. com desconforto, só de tê-lo no corpo, às vezes numa pulseira, às vezes o pêndulo aqui próximo ao peito, além de ajudar no próprio chakra cardíaco, ele também auxilia muito isso. Então, eu te agradeço muito por tu me trazer também essa voz, né, para que eu possa também trazer o que está por trás do que eu trago com os acessórios, além da beleza, né, daquilo que tu te conecta, mas também essa ação terapêutica que eu venho cada vez, né, trazendo mais assim para as mulheres isso, Ju. E é lindo, o lindo trabalho que ela faz, porque ela traz não só a joia, ela fala sempre a joia com significado. Eu gosto muito Isso. dessa frase, porque ela traz que a joia, ela não é por si só uma joia, que nem aqui a minha, ó, né, Lu? Eu tenho aqui um cristal, ó. Isso, Depois um a Lu cristal pode de falar, rocha maravilhoso ó, para Ju. conjunto de cristal. É, E então a joia ela traz um significado e também ela te ajuda de alguma forma a te conectar com a natureza, com a nossa natureza. E nada melhor a gente poder aproveitar isso, né, e trazer uma joia que realmente tem esse significado, não uma joia por si só, mas sim que vá trazer esse resgate do feminino pra gente, né? E a Lu, exatamente. então, aproveitando já que a Lu falou da terra, que é o arquétipo da terra ele nos traz a visão de firmeza, de abundância, porque é terra, né, fartura, também relacionado ao fazer,
ao executar, ao colocar em prática as suas ações, ao realizar, né? Se tu tá assim, por exemplo, sentindo que tu não está conseguindo sair adiante, não está conseguindo colocar em prática e realizar, né? Colocar aquela realização com uma intenção. Então, se tu está com essa dificuldade, às vezes, de se sentir centrada, um alinhamento com a terra vai fazer com que tu consiga buscar esse centramento. Então, o fato de tu se conectar com uma planta tua, né, chegar a aguar as plantas, caminhar na terra, olhar para as plantas, se conectar com a terra principalmente, isso vai fazer com que tu resgate essa energia de fazer, porque tu pode estar assim muito focada só no outro arquétipo, por exemplo, a do ar, né? O mundo das ideias, e acaba não se firmando, não se centrando. Então, aos poucos, quando tu vai começar te conhecendo, te percebendo, tu pode ir te conectando com os elementos que a gente vai trazer aqui, de forma a suprir essas necessidades que tu precisa de acordo com o teu caminhar. Né? Até depois eu tenho nos meus treinamentos, nas minhas mentorias, a gente vai fazer um trabalho em que a gente desenvolve uma ferramenta que é um teste bem interessante e que a partir desse teste a gente consegue ver qual é o arquétipo que tu mais te conecta para que tu possa então começar a trabalhar os outros arquétipos, né? Mais fortemente para poder se alinhar mais e não ficar, por exemplo, muito só terra, uma pessoa que só quer fazer, 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 aquela mulher que só quer trabalhar, 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 mas ela não descansa, ela não sente, se conecta com ela mesma, ela fica só querendo trabalhar porque ela precisa. Eu preciso realizar, eu preciso fazer. Então tem que cuidar isso. Às vezes a gente quer só fazer, fazer, né? E esquece que a gente precisa descansar, que a gente precisa se conectar com a gente mesmo, que a gente precisa planejar, né? Fazer os outros fluírem também, né? É isso, né, Lu? Bem isso, né, Ju? Porque a gente precisa, na realidade, dos 4 elementos, né? Para que a gente possa ter esse equilíbrio. E tem vezes que a gente tá, como tu falou, né? Ou tá mais aérea, só no campo das ideias, e aí começa a ter uma certa dificuldade de trazer isso para a realização, né? Por várias questões. Ou também tá só muito terra, né? Só quer realizar, 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 e aí precisa também trabalhar a parte mais da água, um pouco mais do ar, né? Então, isso, assim, à medida que a gente vai se autoconhecendo e descobrindo as ferramentas, né, Ju? Tanto de um coach, tanto de um acessório, que aquele dia, nossa, eu preciso aterrar mais, né? Então, posso usar um colar de madeira, uma pulseira, né, com elementos mais da terra ou de metal, ou como tu tá usando esse cristal de rocha, né? Tu tá com o brinco também, né, Ju? Então ele também tá bem perto assim da tua fala. Então qual é o cristal de rocha? Ele é translúcido. Então ele pega, ele absorve todas as boas, as luzes, as energias. Como ele está envolto num metal, então ele também aterra, mas ele traz essa energia do yang que a gente precisa, né? Nós estamos aqui conversando. Mas tu é coach, né, Ju? Tu tem que falar de uma alma para alma, né? Então ele é um cristal límpido, que ele representa também as conexões da água, né, dos lagos, das cachoeiras, e a força que ele tem como ser um mineral, né, de uma rocha. Então ele traz basicamente todos os elementos aí que tu precisa, né? Ele consegue equilibrar. Então, às vezes, na dúvida ou naquela necessidade um pouco, a gente consegue num cristal de rocha, né? Esses 4 elementos, né? Como ele normalmente tem um acabamento em metal, ele te traz essa ancoragem também, além de trazer uma proteção, né? Às vezes até mesmo da gente estar muito nos campos magnéticos de celular, de computador o tempo todo. Então, tudo isso, o acessório te traz. Então, é uma ferramenta de apoio que tu consegue te conectar e saber, né? Além da tua apresentação, né? Do teu dress code ali que tu precisa,
a tua beleza, a tua autoestima feminina, né, Ju?